Shalom Adonai, igreja. É uma honra mais uma vez estar aqui com vocês nessa noite. Deus, Ele é maravilhoso. Eu quero dizer para os irmãos que para nós estarmos aqui, eu sempre ando, amados, na revelação do Senhor. E o Senhor, Ele me deu uma palavra para este lugar. Se você ora nesse lugar, você vai orar mais. E se você não ora, você vai começar a orar. Porque o Senhor, Ele está recrutando um povo para esses últimos dias. Mas não é um povo que faz barulho ao léu, não. O Senhor quer ouvir a oração da igreja. Oração do povo da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra que eu trago para vocês nessa noite, amados, ela é uma palavra que eu vivi, essa palavra. Muitos já viveram. E eu sempre digo nos lugares quando eu levo ela, essa palavra, ela está tirando alguém da prisão e algumas vezes está levando alguém à prisão. Porque isso é profético e é da palavra de Deus. Então abra sua Bíblia nesta noite, nós vamos ler aqui rapidamente a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje eu estava ali meditando nessa palavra mais um pouco e o Senhor mudou até o tema da mensagem. Só o tema, não a palavra. E o tema dessa palavra é missões. Só se faz através de oração e intercessão. Amém? Se coloque de pé por um momento, um breve momento, reverência à palavra de Deus. Não só a palavra, mas a casa do Senhor. Porque nós estamos aqui diante daquele que ressuscitou dos mortos. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1 em diante, vai dizer assim: Ora, naquele tempo, o rei Herodes estendeu suas mãos para maltratar alguns da igreja. E matou Tiago, irmão de João, à espada. E ele, vendo que isso agradara aos judeus, prosseguiu também e tomou a Pedro. E era o dia dos pães ázimos. E havendo-o prendido, ele o colocou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração sem cessar por ele a Deus. Amém? Então diga, a igreja fazia oração sem cessar a Deus por ele. Versículo 6. E quando Herodes estava para trazê-lo, nessa mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que o anjo do Senhor veio sobre ele e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, despertou dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as suas correntes. E disse-lhe o anjo: Cinge-te, ata as tuas sandálias. E assim ele o fez. E ele disse: Lança tuas vestes sobre ti e segue-me. E ele, saindo, o seguia, e não sabia que era verdadeiro o que estava sendo feito pelo anjo, mas ele achava que tinha visto uma visão. Amém, amados? Coloque a sua Bíblia na sua cadeira por um momento, vamos orar, elevar os seus pensamentos a Deus e agradecendo para que o Senhor ele venha tomar a direção desta palavra na nossa vida. Porque nós preparamos um esboço, mas a direção é do Espírito. Amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai. Aqui, Senhor, nós nos encontramos diante deste templo, diante da Tua casa, na Tua presença. Queremos entronizar, Pai, a nossa vida diante de Ti e pedir, Senhor, a Tua santa presença. Porque se o Senhor não estiver presente neste lugar, de nada adianta nós estarmos aqui. Pai, te revela através da Tua palavra nesta noite. E que o Senhor venha, meu Pai, aquecer os corações dos meus irmãos e das minhas irmãs
que se encontram neste lugar, meu Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, toma o teu lugar, que o teu Espírito, Senhor, ele possa, Pai, pousar sobre cada um de nós neste ambiente, meu Deus, avivando a nossa fé, avivando a obra que há dentro de nós, meu Pai. Em nome de Jesus, que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer. E todos dizem amém. Aplauda o Senhor bem forte. Toma o seu lugar, dê glória a Deus e aleluia ao Todo-Poderoso que vive e reina para todo sempre. Amados, vocês sabem que eu estive com vocês há um tempo ali, né? Acho que foi novembro, né? Novembro. E naquele processo, só para entrar aqui na mensagem, naqueles dias ali eu estava enfrentando um diagnóstico, eu estava enferma. E por ocasião desta mesma palavra que eu havia levado ela em um lugar, eu disse, bom, eu vou entrar em um cativeiro. E quando eu estive lá com vocês naquele dia, eu havia feito uma oração ao Senhor e eu disse assim, Pai, eu vou estar naquele lugar. E eu te peço um presente, porque eu não sei se será a minha última ministração. Eu te peço que o Senhor venha batizar os irmãos com o Espírito Santo naquele lugar. E eu pedi a presença do Senhor de uma forma tal, sobrenatural, porque a gente coloca a nossa vida diante do altar, e eu fui passar o meu processo de cura. Só para entrar na palavra, ainda não contei algumas vezes aqui, mas já falei, eu acredito breve, do meu testemunho a respeito disso. Mas só para entrar, eu quero que vocês saibam, irmãos, que durante toda a nossa caminhada, que a gente caminha com o Senhor, eu sou uma improvável nas mãos de Deus. E desde o tempo do meu chamado, eu vivo de milagres. Eu vivo de constantes milagres na minha vida, na qual o Senhor tem operado. Tudo na minha vida é um milagre. Desde o casamento, ao nascimento da minha filha e as curas na qual o Senhor fez. O Senhor ele já me curou, só para finalizar, irmãos, a parte breve do meu testemunho. O Senhor já me curou 2 vezes de câncer. O Senhor já me curou do joelho. O Senhor tem transformado a minha vida. Peguei 3 vezes Covid-19. Passei várias vezes pelo vale da sombra da morte. Mas eu estou aqui, irmãos, para glorificar o nome do Senhor, porque Ele é fiel na nossa vida. Tem salvado meu esposo, minha filha Ele ressuscitou, porque havia nascido sem vida. Então tudo na minha vida é milagre. Desde o nascimento dela, porque o nascimento dela foi profetizado antes mesmo dela ser gerada. Então o Senhor Ele traz a luz, a sua palavra. Ele traz a existência, basta somente nós crermos. E eu tenho certeza que tudo que eu vou falar aqui nessa noite para você vai impactar a tua vida. Eu vou dizer uma coisa para vocês, a gente está acostumado a sempre levar palavras em culto de missões. E culto de missões, muitas vezes ele só tem um nome, de culto de missões. Mas quando a gente chega no culto, ele é um culto mais frio que tem. Os irmãos o diabo trabalha na vida dos irmãos para não virem no culto de missões. De uma forma tal, a igreja não entende isso. Sabe por quê? Porque quem aviva a igreja é a palavra do Senhor. E isso, eu e meu esposo, nós temos experiências de sobra. Onde nós congregávamos, a casa ela era lotada. Mas era só anunciar o culto de missões, que a casa ficava reduzida. Sabe por quê? Porque muitas vezes no culto de missões vem uma palavra que você vai te confrontar, como disse a jovem aqui. E para nós fazermos missões, uma das palavras que ela falou aqui é renúncia. E aqui nós vamos entrar no ponto da mensagem. Atos, capítulo 12, como nós lemos, nós precisamos situar na história. Como eu falei, o tema é missões só se faz através de oração e intercessão. Eu vou procurar ser breve. Se porventura passar da hora, vocês me dão um alô lá atrás, tá bom? Que eu vou estar atenta aqui. Então a gente precisa se situar primeiramente na história, em que ponto nós estamos vivendo da história e que essa palavra aqui, ela aconteceu. Porque logo no início ele vai dizer assim, naquele tempo, ponto, vírgula. Que tempo? O que era isso que estava acontecendo?
Nós sabemos que hoje, irmãos, hoje é domingo de Páscoa. E se você levar a tua memória, hoje é o dia da ressurreição de Cristo. Mas hoje também foi o dia em que estava sendo preparada a morte do apóstolo Pedro. Porque a Bíblia vai dizer que por aqueles dias, e era o dia dos pães, os pães ázimos, eles têm o quê? 7 dias de comemoração. Ele começa imediatamente a Páscoa. Finaliza quando? Dia 21. Amanhã finaliza. Certo? Então, ele para agradar ali os judeus, ele não matou Pedro. Mas a Bíblia está dizendo aqui, naquele tempo, o rei Herodes estendeu as suas mãos para maltratar alguns da igreja. A ressurreição aconteceu no ano de 33 depois de Cristo. E depois da ressurreição de Cristo, Deus tinha os seus 12 apóstolos, Judas havia já morrido. Mas você vai entender comigo que quando a Bíblia vai falar sobre as colunas da igreja, vai falar de quem? Pedro, né? Tiago e João. Esse Tiago da coluna da igreja não é o Tiago maior. Este Tiago é o Tiago, irmão do Senhor. Por quê? Porque a Bíblia lá em Mateus capítulo 20, versículo 23, quando a mãe de João e Tiago vai pedir um lugar para os filhos ao lado de Jesus, né? Aí Jesus ele vai dizer assim, olha, de fato, vós bebereis do meu cálice, mas quanto ao lugar, ao meu lado, nesse momento, o Senhor estava dizendo, vocês vão provar do sacrifício da cruz, daquilo que eu passei. Então, o primeiro a provar dessa morte dos 12 foi Tiago. Foi o primeiro apóstolo a morrer. É claro que no ano de 34 depois de Cristo, seguinte, o primeiro que morreu ali foi Estevão. E a Bíblia vai dizer que a partir da morte de Estevão, começou o quê? Uma perseguição contra a igreja. Essa perseguição, quando começa, ela não era uma perseguição ainda muito grande. Começou-se a perseguição da igreja. Com o decorrer e o passar do tempo, ela vai se intensificando. Pois bem, essa perseguição começa também o quê? A dispersão. A dispersão dos apóstolos. A dispersão dos 70, dos irmãos. Os apóstolos ficaram com medo, mas ficaram ainda ali sobre aquela região. Mas os outros irmãos foram pregar, foram se espalhar. Você está entendendo? Depois daquela reunião de Pentecostes, os irmãos que estavam ali, que ouviram tudo que foi pregado em sua língua, eles viajaram para suas localidades. E os que eram salvos, crentes, começaram a fundar igrejas. E uma das primeiras igrejas que foi fundada, amados, foi a igreja de Antioquia. Que a Bíblia vai falar aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, vai falar, versículo 20, diz assim, olha, e alguns entre eles eram homens de Chipre e de Cirene, os quais chegaram a Antioquia e falaram aos gregos pregando o Senhor. Pronto, ponto. Ali houve uma fundação, a fundação da igreja em Antioquia. Agora tinha um ponto em Jerusalém e um ponto em Antioquia. Antioquia se tornou-se como se fosse a sede. Ali o lugar onde eles se reuniam. Muitos viajavam para lá. E a Bíblia vai nos contar, aqui no versículo do mesmo capítulo 11, 24 vai dizer isso, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo, isso é Barnabé, e uma grande multidão foi acrescentada ao Senhor naquele lugar. Quando ele verifica tudo isso, ele vai atrás de Paulo. E ele traz Paulo para Antioquia. E ali os irmãos estão. Então, nesse período, irmãos, acontece que a Bíblia vai nos falar de uma sequência de quem? Uma sequência de imperadores e uma sequência de Herodes. Você está entendendo?
Então, nesse período aqui, olha, naquele tempo, o rei Herodes, que Herodes era esse? Era o Herodes Agripa. Este Herodes Agripa, ele era o irmão de Herodíades, o filho de Aristóbulo, neto do Grande. Herodes o Grande. Pois bem, este homem aqui, no reinado de Tibério, porque Tibério era o imperador na época de Jesus. O primeiro imperador da história, romana, foi Augusto César. O segundo foi Tibério. Então a história secular, ela vai contar que, não vou dizer que é a tradição porque não é. A história secular vai dizer, quem fala isso é Eusébio de Cesareia. Ele vai falar que no reinado de Tibério, esse Agripa havia sido preso. E por uma profecia, ele foi liberto por tentar conspirar contra o reinado de Tibério. Então, Tibério termina-se o seu reinado. Mas ainda no reinado de Tibério, eu quero que você entenda aqui, os irmãos na igreja de Antioquia, que eles estavam ali crescendo. Porque a morte de Tiago ocorreu no ano 42 depois de Cristo. Ou seja, 9 anos a 12 anos mais ou menos após a ressurreição do Senhor. E nesse período, a igreja estava sendo perseguida de forma ainda branda, porque ela foi intensificada no governo do imperador Nero. Vocês sabem um pouco dessa história. Então, no governo de Tibério, ele tentou conspirar. Não foi achado culpa, ele foi liberto da prisão por uma profecia que dizia que quando uma coruja pousasse na sua cabeça, ele subiria à glória, subiria ao trono. Entra-se no poder, morre Tibério e entra-se Calígula. Foi apenas por 3 ou 4 anos, se eu não estou enganado, seu reinado. Então, por Herodes Agripa ter crescido em Roma, ele se tornou amigo de quem? De Caio Calígula e amigo de Cláudio, o próximo imperador. Então, quando Calígula está no poder, ele nomeia. Ele vai nomear quem? Herodes Agripa, dando as terras ali de a parte noroeste da Galileia para ele. Com o passar dos tempos, ele vai ganhando a confiança. Então, a gente vai ver como fala que Herodes estendeu suas mãos para maltratar alguns da igreja. Isso era tudo meramente político. Ele mostrava algo, ele dava algo em benefício ao povo. Ele começou algumas reformas, algumas restauração pelo templo, conseguiu algumas regalias com o imperador para esses judeus, e assim ele foi ganhando a confiança. Então você vai ver uma coisa, que quando começa a perseguição da igreja, geralmente, irmãos, a perseguição da igreja começa dentro da casa. Quando não é na igreja, é dentro da tua família que começa a perseguição. É irmãos perseguindo irmãos. Você está entendendo? E se irmãos perseguem irmãos, há uma desunião. E não tem como a igreja se desenvolver. Então era necessário o quê? Amor ao evangelho, se esconder e buscar para que fosse expandido. Então nós vamos ver que na igreja de Antioquia, os irmãos estavam ali reunidos. Viaja-se no governo de Calígula, os profetas para Antioquia. E no meio desses profetas estava o profeta Ágabo. E o profeta Ágabo vai dizer que haveria uma grande fome. Não era ainda naqueles tempos. Então, a Bíblia está dizendo aqui para nós, ora, naquele tempo, o rei Herodes, que tempo? O tempo de Cláudio e o tempo da fome. O tempo de Cláudio e o tempo da grande fome. Porque essa fome, ela chegou em Jerusalém. Chegou em todo o Império Romano ali, em toda aquela região, em toda a terra. Porque quando a fome vem, ela não vem, eu vou mandar fome só para ali, não, vem, ela começa a lastrar. Quando começa a desencadear algum tipo de perseguição sobre a igreja. Então, irmãos, esses irmãos, ali da igreja de Antioquia, você vai ver, aqui mesmo no capítulo 11, outra hora você vai ler sobre isso. Que no 27 diz que esses profetas de Jerusalém chegaram a Antioquia.
certo? Lá no versículo 29 diz: os discípulos, cada homem conforme a sua capacidade, isso em Antioquia, determinaram enviar o quê? Ajuda. Ajuda o quê? Financeira, irmãos. Financeira para os irmãos de Jerusalém, daquela região. A Antioquia agora está com uma capacidade maior de recursos financeiros. E agora eles podem ajudar e têm o dever de ajudar aqueles irmãos que estão passando por perseguição, certo? E precisando de ajuda financeira. A fome foi tão grande, irmãos, tão grande, que morreu gente, muita gente morreu, por conta da fome que se alastrava ali. Então você vai ver o quê? Uma igreja unida, certo? Uma igreja unida. Então esses irmãos, Barnabé e Paulo, eles são enviados com essa oferta missionária para a igreja de Jerusalém, para os irmãos. E é neste tempo, provavelmente, não estou afirmando, Paulo e Barnabé estavam em Jerusalém na época da morte de Tiago e a prisão do apóstolo Pedro. Pois bem, então Herodes Agripa, ele persegue os cristãos e mata o quê? Tiago. Para agradar quem? Os líderes judeus, que eu já falei. E aí ele vai decidir prender alguns cristãos. Então, quando ele mata Tiago, os judeus ficaram satisfeitos, mas ele prende Pedro. E a Bíblia está dizendo para nós que era a festa dos pães ázimos. Para mostrar que ele era um devoto da lei judaica e da cultura, ele disse, não, eu vou esperar terminar, para mim poder cair no conceito do povo e ampliar. Quando o Cláudio ele entra no governo, irmãos, ele se tornou igual ao seu pai, o rei Herodes o Grande. Ele é também conhecido na história como o rei Herodes Agripa I, o Grande. Só que o governo deste homem não foi muito longo, durou apenas 7 anos. 4 anos em território pequeno, e mais 3 anos com território expansoso. Para ele assumir o lugar do território aonde Antipas estava, foi necessário enviar Antipas e Herodíades, você sabe. Antipas e Herodias foram punidos. Eles foram enviados para o exílio por conta de muitas coisas que eles cometeram. Eles foram exilados e ele perdeu o trono. E quem assumiu foi o cunhado lá, que foi o Agripa I. Pois bem, irmãos, então a Bíblia está dizendo que isso, vendo ele, o 3, que isso agradara aos judeus, perseguiu e tomou também a Pedro. E isso era dia dos pães ázimos. Voltando um pouco aqui na história, no versículo 2, vai falar, e matou Tiago, irmão de João. Já tinha um substituto para Tiago. Tiago, irmão do Senhor. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para entender quem é quem na história, para a gente não falar heresia, certo? Então, aconteceu o quê? Ele, para tentar agradar os judeus, né? Ele levou Pedro para a prisão. Tiago, a história, irmãos, vai dizer sobre a morte de Tiago. Aqui na história está falando sobre Pedro, que Pedro ele foi preso e levado sobre 4 quaternos de soldados. Ou seja, prisão de segurança máxima. Mas a lei romana, a tradição lá romana, quando um preso, ele ia ser levado preso, precisava apenas de um soldado para o acompanhar, certo? Então, a tradição de Eusébio, ele vai falar o seguinte, que quando o apóstolo Tiago, é aqui que entra, irmãos, Tiago morreu por entregar sua vida a sacrifício ao Senhor. Então, quando Tiago ele é conduzido por aquele homem, escoltado por aquele homem se rende aos pés do Senhor. O guarda que levava Tiago, Arabaxandaramanai. Sabe o que é isso, irmãos? Poder do Evangelho. Poder de Jesus na tua vida. Poder da salvação, que está disposto até mesmo a perder a sua vida.
E o que ele vai contar? Que quando eles iam caminhando, já para a morte, os dois, porque ele se converteu, ele se entregou, ele olha para Tiago e ele disse bem assim: me perdoe pelo que eu ia fazer com você. E Tiago, eu peguei justamente as palavras e coloquei aqui para você ouvir. Tiago disse para ele nesse momento, ele disse assim: paz seja com você. E ele o beijou. E foram os dois, ambos decapitados juntos. A fio de espada, porque havia muitos tipos de julgamento para o condenado. Então, esse da fio da espada era um julgamento para aquelas pessoas que eram hereges, vamos dizer assim, contavam que não era verdade o que eles estavam querendo propagar. E eles foram mortos dois. E os dois estão na glória. Ei, sabe o que eu me lembrei? Que Tiago queria tanto um lugar do Senhor, ao lado do Senhor tão cedo, né, irmãos? Foi o primeiro a morrer. Foi o primeiro a entregar a sua vida. E ele foi feliz porque ele sabia disso. Tu vai beber do meu cálice, tu vai provar também do batismo que eu vou passar. E isso, irmãos, aconteceu. É interessante nós entendermos isso. Então, a morte de Tiago, na morte de Tiago, Pedro é encarcerado, né? Versículo 1 e 8. Então, a morte de Tiago, houve o quê? A conversão do soldado. O plano era para matar Pedro no dia seguinte, mas foi frustrado. Sobre a guarda de quê? De qual outra escolta? Um outro detalhe. Quando um prisioneiro comum, Pedro não era mais comum. Sabia que ele podia fugir da prisão como já tinha acontecido antes. Então, não, agora é necessário colocar que nem colocaram no sepulcro de Jesus. Vamos colocar guarda lá para vigiar, porque ele falou que ele ia ressuscitar. Mas os guardas não foi suficiente para o deter. Você está entendendo? Porque ninguém para o servo do Senhor que tem chamado. A morte está na mão do Senhor. Eu olho para a minha vida e digo, Deus não era mais para mim estar aqui. Então hoje eu entendo que se eu fui liberto e você também é liberto de algumas prisões, Deus está tirando alguém do cativeiro aqui hoje. Eu não sei qual era o teu cativeiro, eu não sei qual era o teu vale que você estava passando, mas hoje é o dia da tua libertação. Se você crê em palavra profética, tome posse, se aproprie e faça prova com Deus e você verá a palavra dos profetas se cumprirem na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, um soldado comum, ele precisava apenas de uma escolta, que nem Tiago, né? Aí o que vai acontecer? O negócio era com Pedro. Por quê? Porque já havia evangelizado os gentios. O poder, o Espírito Santo já havia caído na casa de Cornélio. A igreja estava crescendo. O poder de Deus estava crescendo. Então, o diabo vai sempre se levantar primeiramente contra o teu líder. Contra a liderança da igreja. Contra o líder da célula. Contra o líder de missões, do evangelismo. A liderança é sempre o alvo. Primeiramente. Porque se eu ferir o pastor, as ovelhas serão dispersas. Porque para isso Deus levanta alguém. Não dizendo que você é inferior. Mas a Bíblia está mostrando para nós que ele escolheu 3 colunas. Pedro, Tiago e João. E o instruiu de toda a sabedoria e conhecimento. Culturas e religiões, para que pudesse ensinar, coordenar o seu povo, a sua igreja. Então, quando Pedro ele vai à prisão, ele precisa de 16 soldados. E o interessante é que o preso, quando era comum, ele era algemado apenas só com um, mas Pedro foi com 2. Algemaram um guarda desse lado e o outro desse. Os 2 na porta e mais 4 numa entrada e mais 4 na outra entrada. Pedro dormiu ali, sem roupas, tiraram as suas roupas dali e acorrentado. Agora Pedro está algemado. Talvez você esteja algemado.
Mas antes do final do culto, você vai ser liberto. Porque o final dessa história, do que aconteceu de milagre, fé e oração e intercessão, foi extraordinário. Então, a perseguição, ela não pode abalar a tua fé. O problema, a dificuldade, o cativeiro, a enfermidade, quem disse que o Senhor não tem o controle da enfermidade? Eu vi o meu corpo podre voltar à vida. Aleluia! Por quê? Porque quando o Senhor sopra o Espírito sobre o vale de ossos secos, não tem osso que resista. Os ossos começam a bater um no outro. E essa vida começa a vir de dentro. Para você ganhar vidas, ganhar almas, tem que começar a trabalhar aqui, Arabaxandarai. Não adianta a gente querer sair com um monte de gente se você não tem vida de oração. Você vai ser setado pelo diabo lá. E ao invés de você ganhar vida, você vai lutar pela tua vida. Você está entendendo a palavra hoje à noite para a tua vida? Apesar da perseguição e da oposição de Herodes e de alguns romanos, o propósito de Deus não será frustrado na tua vida. Não será frustrado na minha vida. Quando se trata, irmãos, quando se trata de altar, quando se trata de púlpito, eu olho para os altares, eu não quero subir neles. Você está entendendo? Porque isso aqui é responsabilidade. Antes mesmo de eu levar, eu tenho que viver aquilo ali. Viver o que prega. Aquilo que a palavra fala para mim, eu tenho que praticar, colocar em prática na minha vida. Por que eu trouxe essa palavra aqui para você hoje? Porque o Senhor me deu ela, em visão. E eu disse, Deus, para onde é o lugar? E o Senhor está hoje aqui, o Senhor vai acender lamparinas de gente aqui hoje. Talvez faz tempo que você não ora como o Senhor quer que você ore. O Senhor falou profeticamente para mim e disse, olha, vivia pregando, vivia obedecendo a palavra, obedecendo os mandamentos do Senhor, mas está faltando mais oração. E eu olhei para a minha vida e disse, Senhor, muitas vezes a gente pensa que está orando, mas o Senhor está querendo mais da gente. E hoje, irmãos, eu me deparando com essa palavra, eu vi que eu oro pouco, que eu oro muito pouco. E é necessário a gente descer no mar da oração. Faz um churrasco e convida para tu ver se não parece. Aparece até intruso lá que não foi convidado. Mas chama para orar para tu ver se vão junto contigo. Vão virar a costa para você. Vão te desprezar. Aquele ou aquela só quer santinho. Mas a gente só conquista no reino de Deus, irmãos e irmãs, através da oração. O Senhor falou algo para mim, ele disse assim, filha, nesses últimos dias, eu estou dividindo a história. Porque eu vou buscar a minha igreja, aquela igreja que ora, aquela igreja que busca, aquela igreja que está na minha presença. Arabaxandarai. E para esses o Senhor tem prazer em conceder milagres. Milagres sobrenatural. A igreja precisa sair do natural, irmãos, e viver a realidade da palavra. Palavra é fé. Palavra é poder do Espírito Santo. Mas ela só terá poder na minha vida se eu crer, se eu tomar posse, se eu viver essa palavra. Então vai acontecer o que, irmãs? A intervenção divina do Senhor. A prisão e o cativeiro, ele vai nos levar ao quê? A um posicionamento diante do Senhor. Diz um pregador, ele diz bem assim, a oração, ela é o único diálogo, elo
Entre o quê? Entre duas pessoas que se amam. Que se amam. Você vai contar para o Senhor, conversar com Ele. Charles Spurgeon vai dizer o quê, irmãos? Quando você não tiver vontade de orar, ore até você sentir vontade. Ore até a vontade chegar. Quem disse que eu queria orar hoje, irmãos? Mas nós somos levados a orar, mesmo sem querer. Porque como que nós vamos dar aquilo que nós não temos? Como que eu vou falar aqui para você de oração se eu não oro, irmão? O Senhor vai me provar lá. E eu tô doidinha para ser provado. Não gosto não. Você gosta? Gosta não. Mas às vezes Ele nos leva a ser provados. Por quê? Porque quando nós estamos vivendo uma vida no natural, uma vida de comodismo, o Senhor vai saculejar a nossa vida. Não é para te matar essa prova aí. Essa prova é para te levantar mais forte com uma vida de oração. Por quê, irmãos? Porque Jesus começou seu ministério através da oração. Jesus começou seu ministério orando o quê? 40 dias e 40 noites. E Ele não orou no ar-condicionado. Ele não orou com poltronas bonitinho, cheirosinho. Ele estava orando no calor. No calor das montanhas, no calor do deserto. Aleluia! Sem comida, sem água. Arabai, alabaxandarai, decantarai. O Senhor está te despertando hoje para uma vida profunda de oração, para você vivenciar milagres. Ah, irmã, eu quero almas. Mas como? Irmãos, tem almas que você não vai precisar falar uma palavra. Você vai ganhar aqui, ó, no joelho. O meu esposo é prova viva da minha vida de oração com Deus. Só que a nossa oração, a tua oração, ela precisa ser com propósito. Tem que ter um propósito específico para aquilo. É todo o tempo você fazendo prova com Deus. Deus, Ele já fez o que Ele tinha que fazer por mim e por você. Agora é nossa vez. Se a oração é um diálogo de duas pessoas que se amam, se você não ora, você não ama Jesus. Se você não gosta de orar, você não ama Jesus. Não ama. Porque através da oração você vai expressar o que está aqui dentro. Vai expressar o que está dentro do teu ser. Para Ele. E Ele vai se revelar a você. E vai ter momento que você vai chegar na oração, você vai falar tanto que o Senhor vai dizer, ei, te cala, que eu que quero falar contigo. Tu já falou muito. Você está entendendo? Então, o que houve? A intervenção divina. Deus vai demonstrar o seu poder e proteção sobre o seu povo. Por que o apóstolo Pedro não morreu naquele dia? Porque ele tinha uma missão. Ele estava trabalhando no ministério da pregação do evangelho, na expansão e no crescimento da igreja. Por que Deus vai levar um homem ou uma mulher que está vivendo um propósito que Deus quer? Não, Ele vai prolongar os dias sobre a face da terra. Porque se for para levar para o céu, Deus mataria todo mundo e levava, porque o prazer dele é salvar. Você está entendendo? Então vamos para o tópico 3, que eu já quero finalizar daqui a pouco. Oração e intercessão agora nós vamos falar. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que a igreja fazia constante oração, ou oração fervorosa a Deus pela vida de Pedro. Aí eu pergunto para você, Pedro vai preso? Tiago morreu? A liderança estava meia balançada? E qual é a reação dos irmãos? Qual foi a reação dos irmãos naquela ocasião? Existia uma casa, a casa da Dona Maria, a mãe de João Marcos. Era lá na casa da Dona Maria que tinha as vigílias da noite. Arabaxandarai. Às vezes você vai lá para a casa da Dona Maria e estão dizendo, olha, você está lá na fofoca. Não, nós estamos na casa da Dona Maria orando. Porque o tempo de fofocar não é da igreja, já passou o tempo de meninice. É tempo de viver o evangelho com seriedade.
com amor. É por isso que nós não temos visto, irmãos. Em vários lugares que a gente vai, a apostasia está crescendo, irmãos. Por quê? Porque a igreja está perdendo o hábito de orar, o costume de orar. Se a partir dessa semana, não sei quem mora aqui, quem é o pastor, quem é o líder, colocar um propósito para você, nós vamos estar em propósito 5 horas da manhã na nossa igreja. Você tem que levantar um braço e dizer, eu sou o primeiro a estar lá. Por quê? Porque o Senhor orava pelas madrugadas, orava de manhã. Porque quando você ora nas primícias da manhã, você vai preparar todo o teu dia para viver. Se você não amanhece orando, se você não ora, vai começar a vir levante se você não sabe. Por quê? Vai ficar embaraçado o teu dia. Porque tu não ora. Tu não entrega ao Senhor. Então a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Escute bem, nenhum ministério subsiste se não tiver oração. Eu falei ontem ali na consagração e eu disse bem assim, se alguém me dissesse bem assim, irmão, o que tu quer? Tu quer o cajado para te ser a pastora, a líder maior lá da igreja, o presbítero, o reverendo, ou tu quer a oração? Eu ia querer a oração. Porque para chegar lá, basta orar. Basta ter uma vida de oração. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. E invocar enquanto está perto. Aleluia. Então nenhum ministério ele vai subsistir se você não tiver oração. Você não vai ganhar teu esposo para Jesus se você não ora e não jejua por ele. Você não vai ganhar tua esposa se você não ora e não jejua por ele. Você não vai conseguir almas para a tua célula se você não vai atrás e não ora por elas. Eu estou convidando uma pessoa, vou te dar uma estratégia. Eu quero ganhar aquela pessoa para Jesus. Começa a orar por ela, jejuar por ela, apresentar ela em oração. Ore, faça 2, 3 meses. Depois você vai lá e convida ela. Na mansidão. E você vai ver se essa pessoa não vai vir. Sabe por quê? Porque a gente coloca na oração. E aqueles de casa, irmãos, que a gente ora 20, 10 anos e não vem para Jesus. Esse aí, você não vai ganhar com palavras. Você vai ganhar através de testemunho de vida que você vai dar. Eu quero esse Jesus para a minha vida. Eu quero esse crente. E por você orar, mesmo depois depois de morto, vai dar fruto. Porque se o grão de trigo não morrer, não tem como dar fruto. Então, para mim dar fruto, eu tenho que descer. Eu tenho que morrer para mim mesmo. Morrer para minha carne. E nascer para o Espírito. Para uma vida no Espírito. Aleluia. Então, irmãos, hoje tem faltado o quê? Uma vida de oração na igreja. Quando se fala em oração, eu já falei sobre isso ainda agora. Então o Senhor disse lá em Mateus 26:41 a Pedro, né, e aos que estavam ali chegados perto do Senhor ser crucificado, naquela madrugada do Getsêmani. Ele disse, vigiai e orai. 1 Pedro 5:8 vai dizer, o diabo, vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, buscando a quem possa tragar. Ao vosso derredor. Só que às vezes a gente se confia, porque a gente diz, mas ao nosso redor estão os anjos. Realmente estão os anjos. Mas se você der brecha, te toca, te seta. E mesmo você não dando brecha, Deus vai permitir para matar o ego, para matar nós mesmos, para mostrar o poder dele na nossa fraqueza, para mostrar que ele tem controle sobre o enfermo, sobre as doenças, sobre a escassez, sobre a necessidade, sobre o teu filho, sobre o teu casamento. Ele vai permitir, sim. Mas tudo o que nós fazemos e passamos é para louvor da sua glória. Porque o que o Senhor nos ofereceu de maior, 1 João 1, vai falar, acho que é 19. A promessa é esta, a vida eterna. Irmãos, nós temos que trabalhar feliz para o Senhor. Por quê?
A nossa obra maior é a eternidade, é o céu, é a coroa, é o galardão que o Senhor tem para nós. E como que eu vou conquistar isso? Orando, irmãos. Orando vai te aproximar de Jesus. Orando vai te aproximar daqueles que estão distantes. Pedro estava na prisão, mas a oração estava acontecendo na casa da Maria. Pedro passou esses, talvez 5, 6 dias preso, não sabemos. Mas a oração estava acontecendo lá. E uma coisa interessante que você percebe na palavra, que quando Pedro sai, era noite. O anjo libertou a noite. E à noite eles estavam em oração. Louvado seja o nome do Senhor. Quem vive no natural nunca vai entender o sobrenatural de Deus. Por quê? Porque o sobrenatural de Deus só vai acontecer na tua vida se você orar. Se você orar, Jesus não tem prediletos, irmãos. Jesus está atento à oração que é feita nesse lugar. A oração que é feita nesse lugar. Ele está com os ouvidos atentos. E diz que ele não é surdo, para que ele não possa ouvir. E nem a sua mão presa para que não possa arrancar e salvar. Mas o que vai movimentar a libertação de um cativeiro é a oração. A oração incessante da igreja. Eu vim te despertar nesta noite, igreja. Despertar para quê, irmã? Para você ser um crente avivado. Para você ser uma crente avivada. Arabaxandaramanai. Para você chegar aqui nessa igreja e você já vai chegar marchando, orando. Vamos orar, irmãos. E você vai contagiar outros. Louvado seja o nome do Senhor. Último ponto. A oração traz libertação, cura e milagres. Na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, aconteceu o quê? A igreja orava, certo? E a Bíblia vai dizer que o Senhor enviou um anjo. Um anjo na prisão. Agora ele estava aprisionado um lado e o outro. Quando ele chega lá, o anjo chega lá, ele dá uma cutucada no lombo de Pedro. Acorda. Ninguém escutou, porque o Senhor colocou o sono da indolência naquele soldado. É desse sono que Deus diz: ó, crente, desperta tu que dormes. E Cristo vai encher a tua lâmpada. Cristo te esclarecerá. Efésios 5,14. Louvado seja Deus. E o anjo ainda disse assim: depressa, levanta depressa. Né? Depressa. Então Pedro se levanta imediatamente, mas meio atordoado. Agora como é que pode, irmão? Um crente preso, sabendo que vai ser morto? Dormindo, irmão. Você ia passar a noite acordado, pensando na tua morte no outro dia. Mas sabe por quê? Ele sabia que o Senhor era poderoso para libertar ele daquela prisão de novo. E se não libertasse, para ele seria um privilégio morrer pelo Senhor. Então eu quer saber, eu vou dormir, eu vou morrer mesmo. Vai que eu morra logo dormindo, né? Eu acredito que ele pensou dessa maneira assim, né? Então Pedro vai ser livre da prisão. E ele vai seguir o anjo. E ele segue a ordem do anjo. Vamos já chegar lá onde eu quero chegar. Aí passa o primeiro posto. Passa-se o segundo posto. E vai dizer a Bíblia que aquele portão, ele abriu-se naturalmente. E colocou Pedro na rua. Quando Pedro percebe que o anjo deixou ele só, que ele estava sozinho, pensa comigo, o que você faria no lugar de Pedro? Sabe o que Pedro pensou? Opa, eu vou na casa da Maria, porque é na casa da Maria que tem oração. Oh, glória! Arabaxandaramanai. E a Bíblia vai dizer para nós que quando eles chegaram lá, eles estavam orando. O que aconteceu depois, irmãos? Herodes foi morto. Antes disso, ele mandou matar todos aqueles soldados, que para ele foi incapaz. Foi morto lá na cidade dele, onde ele morreu. Não vou entrar no detalhe
do Herodes. Por quê? Porque o evangelho começou a se expandir muito mais ainda. Porque agora havia morrido mais uma semente. Não, nós não vamos desistir. Quanto mais nós somos perseguidos, irmãos, mais nós temos que avançar. Diz para mim se a enfermidade não te faz guerrear. Diz para mim se a luta não faz você ir para frente para a peleja, ir para frente da batalha. Faz. E melhor ainda é quando você reúne irmãos que gostam do mesmo negócio que você, que gostam da mesma coisa, né? Lá o mundo não diz isso. Só que a mesma coisa para nós é a oração. Tem que gostar daquilo que você gosta, de oração. Deus, ele nunca contou com muitos. Ali não estava cheio uma igreja. Estava cheio somente lá na casa de Maria. É claro que tinha outros que talvez estivessem orando. Antioquia. Mas a Bíblia não está falando deles, está falando da casa da Maria. O negócio está no secreto, nas escuras, no silêncio, na madrugada. Deus vai enviar o anjo para te libertar. Mas para isso precisa ter oração. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque de pé nessa noite.